E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho 12 minutos aqui até a próxima aula e entre todos esses vídeos que eu tenho para fazer, eu decidi atender um pedido de vocês que é muito velho que eu gostaria que tivesse aqui há um bom tempo já no canal. É, a gente vai falar sobre como lidar com pessoas que usam a língua como instrumento para se imporem, para se colocarem como superiores e para tentar isolar ou oprimir alguém dentro do ambiente de trabalho. Né? Então a pergunta, você fala que a língua ela nunca deveria ser usada para excluir pessoas, mas como lidar com pessoas que fazem isso? Como que eu lido com uma pessoa que acha que é assim que o mundo funciona? Quando eu faço um vídeo de Black Desert, de HOTS aqui para vocês, aí eu falo, aí você stuna o cara, aí você tanca ele aqui, aí você enchanta esse item lá, e eu poderia falar encantar, e eu poderia falar tontear, eu poderia falar atordoar? Poderia. Por que eu falo stunar, tancar, enchantar? Porque se você joga esse jogo, muito provavelmente você está muito familiarizado com esse tipo de vocabulário. E se eu percebesse numa conversa onde você está presente que você não entende o que significam esses elementos, muito provavelmente eu usaria uma outra palavra. Por quê? Porque eu, Fausto, acredito que você estuda idioma para facilitar, melhorar, lapidar o canal de comunicação e não o contrário. Você não estuda um código, você não estuda um idioma para afastar as pessoas de você e para deixar a comunicação mais complicada. Mas todo mundo pensa igual ao Fausto? Não. Existem pessoas que usam a língua como ferramenta de ataque? Sim. E aí elas muito provavelmente vão usar palavras difíceis para tentar te desconcertar, para tentar ganhar um debate. E geralmente o nível seguinte, porque assim, já é baixo uma pessoa usar o idioma para humilhar alguém ou para tentar se impor como superior a alguém. O nível próximo disso, pior do que esse, é você corrigir o erro de português que a pessoa cometeu. Aí é porque a pessoa realmente já perdeu a razão, já está desesperada, morrendo afogada na discussão, e aí ela fala assim, não é para mim, é para eu fazer, isso é declaração de derrota. Mas a gente tem que lidar com isso o tempo inteiro, não tem? O tempo todo a gente se depara com isso. E aí como que a gente se posiciona, como que a gente reage a esse tipo de coisa? Especificamente no caso que você me perguntou, que vocês me perguntaram, eu penso o seguinte, pergunte-se por que a pessoa faz isso? Isso já resolve metade do problema. Lembra que eu falei no vídeo anterior que você tem que, de vida corporativa, que você tem que saber se a pessoa te ataca porque ela enxerga em você um tronco ou um alvo? É muito importante você saber isso. Se você é um tronco, é porque a pessoa está insegura, a pessoa está morrendo afogada, ela não se sente valorizada, ela se sente incapaz. E aí ela vai fazer, ela vai pegar qualquer oportunidade de se colocar como valiosa, de se colocar como importante, de se colocar como útil, e aí ela vai tentar evidenciar, muitas vezes te atacando e tentando se demonstrar superior a você. Isso é desespero. Quando você entende esse desespero da pessoa, você pode pelo menos tentar tranquilizá-la. Então, numa situação em que ela está falando só com você, em que a pessoa está. Se a pessoa está falando muito difícil com você, é porque ela quer mostrar valor para você. E se ela está tentando mostrar valor para você por desespero, então você deveria tentar tranquilizá-la. Então, a hora que a pessoa falar uma palavra chiquetosa, você fala, amiga, tem nem roupa para usar num lugar onde as pessoas falam desse jeito. Tente puxar a pessoa para a informalidade e falar, não faço ideia do que seja essa palavra. Ou então tente substituir essa palavra por outra que seja mais comum, mais familiar, e faça isso de uma maneira informal para você mostrar para a pessoa que você está tomando a iniciativa de falar com ela de forma informal. Se o problema da pessoa for insegurança, ela vai se sentir libertada, porque aí ela vai falar, meu Deus, que bom que eu não preciso falar difícil com você, e que bom que eu posso falar de um jeito que sem me preocupar em ser julgada por isso. Isso é uma situação. A outra situação é, por exemplo, a pessoa ela de fato se sentir superior a você e usar essa crença burra de que quem fala mais difícil é superior e melhor, e para tentar esnobar o quanto de fato ela é melhor. A pessoa faz isso por quê? Porque ela também é insegura, porque ela também é fraca. Talvez ela não queira te impressionar para sobreviver, mas ela está com um problema com a própria autoimagem dela.
E aí talvez encerre o problema de maneira muito fácil. Você dá aquilo que a pessoa quer. Se a pessoa está falando difícil para se sentir superior a você, deixa ela se sentir superior. Fala, nossa, eu admiro muito a maneira como você fala. Não consigo falar igual, mas eu acho tão bonito. A pessoa ela vai ganhar o dia e no dia seguinte ela vai tentar conversar com você de novo. Para quê? Para ganhar biscoito outra vez. Pronto, você passou a manipular uma pessoa que precisa de atenção e de reconhecimento só porque ela é fraca. E aí todo dia que você der o biscoito para ela, ela vai embora feliz. Você vai se tornar a melhor amiga dessa pessoa. E aí o dia que você tiver de saco cheio, você dá uma judiada. Você nega o biscoito para a pessoa, ela vai ficar irritada e vai começar a falar cada vez mais difícil e vai tentar apelar cada vez mais. Você se diverte com o desespero da pessoa até que a hora que você tiver de saco cheio, você dá o biscoito que ela quer, dá o elogio que ela quer e ela vai embora. Tô sendo perverso, assim, mas a vida é meio que desse jeito. Você não se aproximaria de uma pessoa dessa nos seus momentos de lazer, mas já que você não pode fugir dessa pessoa no seu ambiente de trabalho, então lide com ela dessa forma. Dá para piorar a coisa? Dá para você estar no meio de uma reunião e talvez a dúvida ela seja justamente isso, né? Como que você se posiciona com uma pessoa dessa no meio de uma reunião? De maneira parecida, só que é muito importante que você demonstre maturidade. E como que você demonstra maturidade? Mas eu sou júnior ainda, eu não preciso mostrar maturidade porque eu sou estagiário. A sua promoção ela acontece de dentro para fora. Então, primeiro você consegue se tornar um profissional sênior e depois você vai ser reconhecido como tal e promovido como tal. E não tem nada de errado em você ser júnior e já ter o comportamento de sênior. Um júnior, ele ficaria ofendido e falaria, pô, por que você fica falando desse jeito aqui, cara? Pronto, perdeu pontos. Por quê? Porque perdeu a razão. Você pode, por exemplo, ter um comportamento um pouco mais sênior, dizer, não entendi exatamente a palavra que você usou, o que isso significa. Fausto, na vida corporativa não é desse jeito, você não pode se humilhar dessa forma. Quem disse que isso é humilhante? Não é humilhante. Então, se você realmente não entender, você pode muito bem dizer, eu não sei o que é essa palavra. Pronto, você deu o biscoito que a pessoa queria, só que você fez isso com dignidade. Então, se vocês acham que é vergonhoso você perguntar o significado de uma palavra, experimente dizer sim para uma frase que você não entendeu o que era. Então, toda vez que você concorda com uma fala, você assina embaixo dela. Toda vez que você diz sim para uma fala, você diz que a pessoa está certa naquilo que ela disse. Se você não entendeu o que a pessoa disse, você está assinando um cheque em branco, que a gente não usa mais cheque hoje em dia. Mas você está assinando um documento em branco e a pessoa pode colocar ali o que ela quiser depois. Então não se assina papel em branco, não se concorda com aquilo que não se entende. Aí você pode falar, não, eu vou dar um migué aqui, vou ficar quieto, porque alguém vai perguntar. Alguém vai perguntar e aí eu vou saber, mas eu vou ficar aqui na minha fingindo que eu sei. Tudo bem, você pode fazer isso, só que pode acontecer também de ninguém perguntar. E se ninguém perguntar, você se lascou. Então, às vezes você pergunta o que significa isso que a pessoa falou e você liberta um monte de gente que não está tendo coragem de perguntar. E aí você vira o herói dessa pessoa. Lembra que a gente está... a selva corporativa é basicamente sobre controle de território? A gente está falando sobre controle de território. Alguém está tentando dizer, eu mando nessa porra, dizendo uma palavra que você não entende. As pessoas não querem admitir que elas não entendem aquela palavra que está sendo dita. Você finge que você está se humilhando e pergunta o que a pessoa quis dizer. Só que aí você liberta e você se torna agradável para um monte de gente que não entendeu o que significava aquela palavra e que tinha curiosidade de saber e que está se sentindo libertado pela coragem que você teve de perguntar. Essa pessoa vai tentar sentar perto de você e vai tentar prestar mais atenção em você e vai passar a te admirar, embora ela não consiga admitir, não consiga te dizer isso. Me desconcentrei aqui, apanhei, esbarrei tudo. Outra situação que pode acontecer é você entender o que a pessoa disse, mas saber que ali existem pessoas que não entendem o que a pessoa disse. E é meio injusto porque, assim, tá tendo uma exclusão de pessoas que não fizeram curso de inglês. Tá tendo uma exclusão de pessoas que não estavam no último projeto. Tá tendo uma exclusão de pessoas que acabaram de entrar na empresa. E aí você pode fingir demência e falar, nossa, o que era isso mesmo? E aí você esclarece a sua dúvida para outras pessoas. Pronto, você ganhou 2 vezes mais ponto de carisma do que você ganhou da última vez, em que você perguntou o que era alguma coisa que você realmente não sabia. Então você pode falar só para confirmar budget e orçamento, né? Ok. Só para confirmar,
Enfim, aí é um resumo, né? É, Então, quando você tem esse tipo de comportamento, você coloca as pessoas na mesma página que você, e aí você fala, tá, mas o que que eu ganho com isso? Você acaba de se tornar o comunicador, o facilitador de comunicação do grupo, e você vai ser lembrado como tal. Lembre-se que a liderança ela vem antes da autoridade. Primeiro você é reconhecido como líder e depois você ganha autoridade, o cargo de líder. Então, quando você ajuda todo mundo a compreender o que está acontecendo, você ganha muito respeito, admiração, carinho, apoio dos demais. Dos demais. E você pode fazer isso de maneira sarcástica, você pode fazer isso de maneira humilde, mas é sempre dessa forma que você tem que pensar. O que que era essa palavra mesmo? Eu não entendi essa parte onde você falou tal. Só para confirmar, essa palavra que você disse significa essa coisa aqui que eu estou pensando, e você, com isso, aproxima muitas pessoas de você. E como você se coloca de maneira interessada em facilitar a comunicação, muito provavelmente você vai ser aquela pessoa a quem todo mundo recorre no final da reunião. E elas vão chegar informalmente sorrindo para você e vão perguntar: o que o chefe falou foi isso daqui, mas que eu entendi, é isso mesmo? E pronto, você se tornou um elo entre a pessoa e o chefe, e você vai fazer isso de maneira bondosa, despretensiosa, e aí você vai começar a concentrar em você a síntese do entendimento de cada um. Porque você vai saber o que cada um entendeu daquilo, inclusive reconhecer quando as pessoas não entenderam muito bem e poder esclarecer isso para elas. Chefe que exclui as pessoas daquilo que diz, ele pode estar sendo simplesmente inseguro, fraco, ele pode estar se armando, se blindando contra questionamentos que ele não quer receber, ou ele simplesmente pode ser uma pessoa desavisada mesmo. E quanto mais. Gostei desse cara aqui. E quanto mais a pessoa ela for desavisada, mais você pode testar os limites do quanto você pode mostrar para essa pessoa que a comunicação dela não está sendo clara o suficiente. Porque quando você disser eu não entendi essa parte, o seu próprio chefe vai conseguir identificar que você não está sozinho e que outras pessoas estão passando por esse mesmo problema. E se for uma pessoa boa, muito provavelmente ela vai refletir a respeito disso. E se for uma pessoa ruim, problema dela. Você não quer deixar a vida de uma pessoa ruim melhor, você só quer deixar a pessoa dos coitados dos seus colegas e a sua própria melhor, menos tensa, porque a vida corporativa já é difícil demais para você ficar sofrendo porque você não entendeu uma palavra que a pessoa usou e você ficou com vergonha de perguntar. Então, esse negócio de dar à pessoa o que ela quer, e se ela quer esse reconhecimento, dar esse reconhecimento para ela, não tira a sua dignidade. Muito pelo contrário. É muito comum, eu presto serviço para headhunters, eu trabalho com muita gente de RH e a gente vê muito se falar sobre recrutamento. E uma das coisas que pesam muito na hora de se recrutar recursos para um gestor difícil você acha que ele vai aguentar o chefe? Você acha que ele vai aguentar o outro? E aí a gente fala assim, coisas que acontecem no background de RH, né? Nos bastidores de RH. Nossa, eu achei ela tão tranquila, eu achei ela tão calma, ela parece ser super madura. Eu acho que ela não teria problema de trabalhar com a fulana, não ia sair sangue ali, não iam rolar lágrimas de deixar ela trabalhando junto com a outra. Por quê? Porque ela é forte o suficiente, ela consegue tancar esse tipo de maturidade, esse tipo de fraqueza. Então, quando você passa a ser reconhecido como uma pessoa forte emocionalmente, você vai conseguindo que oportunidades apareçam para que você ocupe lugares em que não é todo mundo que consegue ocupar, simplesmente porque você conseguiu manter um relacionamento saudável e porque você conseguiu esclarecer, deixar clara a comunicação num ambiente onde as pessoas não são tão claras quanto poderiam ser. Tá entendendo que as coisas que deveriam que você tem que amadurecer, o ideal seria que as pessoas não fossem arrombadas, mas como nem todo mundo, né, como você não pode contar com a maturidade de todo mundo, então seria ótimo para você e para sua própria vida que você aprendesse a lidar com essas pessoas que não têm maturidade, que são difíceis. Então, saber lidar com pessoas difíceis é de fato uma habilidade que você deveria investir, né? Para o bem da sua própria carreira, você deveria dedicar um pouco de esforço a conseguir fazer isso.
Fausto, você falou, eu não consegui fazer uma lista satisfatória de como me comportar com essa pessoa. É, principalmente em reuniões onde eu não estou sozinho com a pessoa, onde eu tenho que me comportar num grupo e eu me sinto julgado por todos eles. Então, assim, aprenda o idioma da pessoa. Se o poder está na palavra, se o poder está no uso do vocabulário, o que você tem que fazer? Você tem que aprender esse vocabulário. Então, se a pessoa fala as palavras difíceis que ela fala, aprenda essas palavras, esse é o primeiro passo. Porque aí, quando você escutar alguém falando assim, uma coisa cabeluda, como eu escutei esses dias, aí você fala, quando você diz realizar, na verdade você está dizendo perceber, né? Bom, sim. Porque, sim, eu vi uma pessoa que... vamos de tal, sim. Eu vi uma pessoa que, assim, nossa, eu morei 2 semanas nos Estados Unidos e agora me esqueço, não consigo lembrar como fala português muito bem. E nesse ambiente a pessoa falou assim, e aí eu realizei que eu estava com ele na conferência, eu realizei que o negócio ia acabar. E aí você fala, realize, ok. Então como que você ajuda as pessoas que estão quase sangrando pelos olhos ao presenciar uma fala dessa? Aí você fala, quando você diz realizar é que você percebeu, né? Pronto. Você não foi ácido, você não humilhou a pessoa, mas você muito provavelmente ajudou outras pessoas que estavam boiando a entenderem uma coisa que não deveria ser falada desse jeito desde o princípio. Porque, cara, se você sabe falar inglês e você acha que você está apavorando porque numa reunião da vida corporativa você fala que realizou que era segunda-feira e não terça, cara, desculpa, você está passando vergonha. Mas aí é que eu te digo, você tem que saber... eu morri porque eu não gostei do personagem. Vou jogar de outra coisa. Será que ele dá choque? Deixa eu ver. Não gostei também. O que acontece? É muito importante você saber por que a pessoa está tendo esse comportamento. Porque pode ser alguém de bom coração tendo um espasmo. Por exemplo, pode ser uma pessoa que está realmente confusa e ela realmente não percebeu que ela fez aquilo. E às vezes você pode se sentir atacado quando na verdade você não está sendo. Às vezes você pode se sentir excluído quando na verdade a pessoa só é atrapalhada com as palavras mesmo. Então, acima da palavra que a pessoa usou, acima do código que está sendo usado, você tem que se perguntar por que as pessoas estão tendo esse comportamento que elas estão tendo, e seguir de acordo com isso. Porque se a pessoa falou de maneira inocente, desculpa, eu não tinha realizado, é percebido. Você vai falar nesse tom. Mas às vezes você mostra para a pessoa e aí ela mostra para o grupo inteiro que na verdade ela estava fazendo o melhor para se comunicar com clareza. Então, cada ação com uma reação diferente. E se a pessoa estiver tentando oprimir alguém, excluir alguém, e você vai ser a pessoa que vai ter a oportunidade de chegar no final da reunião e falar, nossa, ela fala difícil, né? Ali ela falou uma palavra que, na verdade, significa isso, mas eu acho super desagradável porque fiquei boiando. Você consegue aliados, você consegue passar pessoas para o seu lado. E você faz com que... O bullying, ele acontece quando a pessoa se alimenta da sua dor e seu desconforto. Quando você supera isso, você deixa de se incomodar, você deixa de sofrer. Aí você não dá à pessoa aquilo que dá satisfação a ela, que é o seu desconforto, a sua dor e o seu sofrimento. Então, quando você estuda o vocabulário dela, quando você se comporta de maneira a neutralizar o comportamento dela, ela vai tentar se engraçar para cima de outra pessoa e não para cima de você. Aí você conquista mais um espacinho no seu território também. Tô falando de vida corporativa de maneira bem maquiavélica, mas é porque eu acho que esse assunto ele requer que a gente fale dessa forma. Estou sendo extremamente sincero, porque no fundo eu quero que isso leve você à sua própria reflexão, para você se comportar do seu jeito, da maneira que você acha melhor e que vai te fazer sobreviver e prosperar. Do fundo do coração espero que seja útil. Para isso, um grande abraço.